Salmo 4, agora a partir do versículo de número 6. Acompanhe comigo, por favor. Pegue aí sua Bíblia, seu café e vamos meditar na palavra do Senhor. Diz assim o verso 6. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito, verso 8, e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Queridos, continuando o Salmo 4, e como falamos anteriormente, né, no outro vídeo, é um salmo que tem pano de fundo justamente a revolta de Absalão, a revolta do filho de Davi, que trouxe ao seu pai um tormento muito grande. Mas isso vinha também com a permissão de Deus, porque Davi havia errado, né, praticado algo terrível, como falamos no outro vídeo, e Deus não impediu assim essa ação, essa desgraça, né, momentânea, claro, na vida do grande rei Davi. E nós falamos na primeira oportunidade como nosso Deus é um Deus de misericórdia, como Deus, apesar de tropeços grandes que nós possamos cometer, se nós nos arrependemos, Ele estende a mão para que nós possamos estar na sua presença. E aí falamos a respeito dessas coisas. E Davi então busca Deus, e ele declara que Deus responde a ele. Deus deu alívio a ele. E hoje, na parte 2 desse salmo, a gente está podendo verificar aqui, justamente no versos que nós já lemos, né? Eu queria pegar o verso 5, especialmente, porque eu não consegui concluir no último vídeo. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Então, aqui nós vemos já de antemão que o que o Senhor requer de nós é justamente que a gente faça, que a gente proceda, melhor dizendo, de uma maneira que esteja de acordo com a sua palavra. Muitas pessoas podem cair no erro, né, de oferecerem sacrifícios tolos. Por exemplo, nós podemos fazer jejum, nós podemos dizer que estamos orando bastante, ou fazendo a obra de Deus, mas se nós não estivermos agindo como homens de Deus, mulheres de Deus, homens justos, que olham para o seu próximo, que amam, que não fazem aos outros aquilo que não gostaria que fizessem, né, para nós mesmos, então nosso sacrifício seria tolo. Então, o andar de acordo com a palavra, e aí é amar a Deus, né, sobre todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Isso é que é importante. Esse é o sacrifício que Deus quer, estender a mão ao nosso próximo, abençoar, perdoar, ter paciência. Então, querido, aqui está a primeira colocação que Deus traz, eu creio, na sua palavra ao nosso coração. Como nós temos andado? Estamos fazendo sacrifícios de tolos? Ah, pastor, eu sirvo muito a Deus, eu estou na obra tal, no ministério tal, eu faço muitas coisas, eu trago palavras para os meus irmãos. Tá, tudo bem, mas nós precisamos ser, lembra? O jargão evangélico, né? Acho que é muito apropriado para dizer agora. É preciso ser mais do que fazer, né? Se eu faço, mas eu não sou um servo verdadeiro de Deus, o que eu faço torna-se abominação, torna-se escândalo. Então sejamos sérios com Deus. Ninguém é perfeito, mas sejamos sérios com o Pai. E aí talvez nós precisamos lembrar de agirmos com esse amor, com essa justeza, né, para não falar justiça, com os da nossa casa, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho e até com aqueles que nos fazem mal, né? Oremos por eles, que Deus derrame sobre eles a bênção do Senhor, o cuidado de Deus, um coração novo, né? Como o Senhor tem nos dado um coração novo. O verso 6 vai trazer uma questão muito interessante, né? Quem nos dará a conhecer o bem? E aí não tem como não lembrar do nosso amado Jesus. Olha, as pessoas diziam, quem nos dará, quem nos fará conhecer o bem? E aí, gente, a gente pode lembrar que no mundo, né, a gente vê tanta coisa ruim, tanto exemplo ruim,
Isso pode minar a nossa esperança, isso pode fazer com que os crentes, nós, né, os crentes em Jesus, eu digo, se cansem de fazer o bem, mas a Bíblia diz, não canseis de fazer o bem. Quando a maldade, a ruindade vai se proliferando por aí, há uma pressão sobre o bem, né? Mas nós somos de Deus. E aí, quando faltar exemplo, e falta, né? E mesmo que não falte, o nosso maior exemplo é o nosso Jesus amado. Olha, ele como cordeiro mudo, ele sofreu a nossa morte. Quando injuriado, ele não retrucou, ele não revidou, ele não se vingou. Na cruz ele poderia ter clamado, né? Ou mesmo somente pensado, e os anjos já estariam ali para acabar com todos os seus inimigos que o pregaram na cruz. Mas ele como exemplo, porque ele tinha que morrer por nós, né? Assim ele escolheu para nos salvar, para que a ira de Deus não viesse sobre nós. É, querido, a ira de Deus mesmo. Deus, em Cristo, nos livra da ira vindoura. É. Se ninguém te contou, eu vou te contar. Jesus veio à cruz, especialmente, não foi para nos dar uma vida boa. Ele dá também, vida em abundância. Mas ele veio para nos livrar da ira vindoura. O nosso maior problema não são as nossas dívidas, não é a nossa doença, não é problema familiar. O nosso maior problema é o pecado. E quando Jesus vem, ele acaba com esse problema para aqueles que creem. Porque quem crê no Filho tem a vida eterna. Ele é o nosso exemplo. Quando injuriado, ele não revidou, ele não se vingou. Ele padeceu por nós. Nós que éramos inimigos de Deus. Pastor, o que é isso? É verdade, a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, mesmo sem nós termos uma total consciência disso. Porque as nossas atitudes nos separavam de um Deus santo, de um Deus bom, de um Deus que é luz e não há treva nenhuma nele. Então, quem nos dará a conhecer o bem? Cristo nos dará a conhecer o bem. Toda vez que você estiver aí pensando triste, né? Porque, como um salmo diz, socorro, Deus, não há mais homens que façam bem. Querido, lembra de Jesus. Jesus é a tua referência, é a minha referência maior. Você pode olhar sempre para ele e deve olhar sempre para ele, porque ele vai te dar força para que você não se canse de fazer o bem. Mulher de Deus, você é dona de casa, você que sai para o seu trabalho e volta cansada, né? Às vezes bate uma tristeza, um cansaço. Talvez as pessoas não tenham, até na sua casa, não estejam olhando para todo o seu esforço. Olha, tenha a certeza que Deus está olhando. Amém? E você pode olhar para Ele também. Porque assim você vai se revigorar nele, vai se fortalecer nele e vai conseguir fazer com alegria aquilo que você precisa fazer. E aí, meu querido amado, diz o texto: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. E é justamente o que eu estou falando. Quando nós olhamos para ele, essa luz do rosto de Jesus, né? De Deus. Aqui é em termos simbólicos, né? Mas isso nos revigora. Isso nos traz uma paz. Quando paramos e meditamos nele. Quando ouvimos dele uma palavra. Quando ouvimos dele algo que só ele pode trazer lá naquele lugar no nosso coração e nos dar a paz. Verso de número 7. Mais alegria puseste no meu coração, do que a alegria deles. O verso 7 é muito interessante porque ele vai mostrar para a gente que Davi coloca aí duas alegrias, né? Uma alegria no coração e uma alegria que é externa, né? Uma alegria que não é a de Deus, que é a do mundo. Repara que na parte B do verso 7, né, fala de cereal, de vinho, né?
ou seja, uma prosperidade externa, né? Deus não trabalha principalmente com o externo, né? Deus prioriza o interno, o nosso coração, a nossa alma. Então, isso é um segredo de Deus na vida dos crentes. As pessoas passam e veem, poxa, como é que ele pode continuar? Como é que ela consegue continuar? Como é que essa luta que vem sobre ele, sobre ela tem suportado? Não estou aqui dizendo que o crente não possa se entristecer, não possa sentir o peso de uma dificuldade. Olha, não seja esse tipo de gente, tá? Que acha que o crente é super-homem. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, apesar desse peso, apesar dessa tribulação que todos nós possamos passar, as tribulações, ó, essa paz de Deus, né? Essa alegria de Deus dentro de nós, nos dá força e condição para superarmos. Então, ainda que enlutados, ainda que às vezes, por um momento chorando, né? Essa alegria permanece. Essa alegria permanece por quê? Porque ela está em Deus. Nós sabemos que o nosso Redentor vive. Nós sabemos que não é o fim. Seja qual for a tua situação, aí não é o fim. Você clamou a Deus? Não é o fim. Deus está ouvindo. Deus está no controle. Estava ouvindo uma palavra do Charles Adam Spurgeon, e ele dizia sobre a questão até da morte, né? Será que se nós tivéssemos o poder, por exemplo, de trazer os mortos de volta, né? Eu tenho a minha amada mãe, né, que já partiu para o Senhor, ela partiu em Cristo há muitos anos já. E lembrando que ele falou, Charles Spurgeon, ele disse, olha, você teria coragem de trazer o ente querido de volta, se você tivesse esse poder, ou pedindo a Deus que Deus trouxesse? E ele disse, poxa, só se nós fôssemos muito egoístas, né? Porque como é que eu vou tirar a minha mãe, por exemplo, do céu, no meu caso, do céu, para trazer para esse mundo de novo, né? Para essas lutas todas. Não. Onde ela está bem com o Senhor, porque ela partiu com Cristo, crendo em Cristo. A alegria do Senhor é a tua força. A tua situação não é o fim. Amém? E Deus tem, com certeza, uma razão para você viver. Ele é a razão maior. Ele tem uma missão, ele tem uma direção para a sua vida. Então siga adiante. Amém? Siga adiante porque Deus vai levantar pessoas, recursos para te abençoar, para te fortalecer. E aí, como eu disse antes, os que não creem em Deus, os que andam longe de Deus, não entendem como que a gente vai de força em força, de fé em fé. É porque Deus é a nossa energia. Deus é o poder que está na nossa vida. E aí o Salmo termina dizendo, né? Em paz me deito e logo pego no sono. Né? Verso de número 8. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Querido, esse logo aí, na verdade, pode ser lido no hebraico como simultâneo, né? E em paz me deito. E simultaneamente pego, ou seja, mesmo com todas as dificuldades. Veja o contexto, lembra? Davi, atribuladíssimo, traído pelo seu filho. Você pode ver lá em 2 Samuel capítulo 15, né? E ainda assim, ele diz, olha, eu consigo dormir. Eu consigo dormir. Olha, tem pessoas que não estão conseguindo dormir. Pessoas que me ouvem, porque estão com uma dificuldade, uma tribulação. E esses fatores estão preocupando. E aqui a Bíblia diz que Davi dormia e dormia rapidamente. Querido, derrame a sua preocupação diante de Deus. Entregue a Deus. E se você orou e ainda está com peso no coração, entregue de novo. Derrame suas lágrimas diante dele, porque Deus vai ouvir. Jesus disse, né, que agora, aqueles que creem, né, nele, agora nós vamos ser atendidos, porque vamos pedir no nome dele, está lá em João isso. Ele é o nosso advogado junto ao Pai, ele é o nosso intercessor ali. Então, você pode pedir a ele, derramar diante dele a tua petição, a tua oração.
Que poder é esse que nos faz dormir, apesar de perdas, apesar de dívidas, apesar de doença, apesar de crise na família, preocupações com a família. Querido, esse é o poder de Deus, que vai cuidando da gente, vai cuidando do seu povo. Nós somos seu povo. Você é povo de Deus. E por isso você pode descansar na presença de Deus e ter a certeza que você vai obter essa vitória. Quero orar por você nesse momento. Você pode deixar isso no motivo de oração. E no devido dia, devido tempo, né, a gente vai disseminando esses pedidos aí para a igreja. Temos vitórias para contar, né? Vitórias boas. Irmãos que estão se recuperando de questões de saúde, né? Pessoas que estão sendo confortadas, ajudadas. Glórias a Deus por isso. Pessoas que estão tendo experiências com Deus. Oremos. Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Agora eu peço a tua bênção sobre cada vida que me ouve e que o Senhor atenda, Senhor, o clamor, o pedido. Que o Senhor socorra agora aquele que está atribulado, aquele que não consegue dormir. Essa mulher, Senhor, que tanto tem trabalhado, mas se encontra agora infeliz, deprimida. Deus, renova as suas forças. Cura a mente, o coração, a alma. Cura também o enfermo que te pede agora, Senhor. Cura os enfermos que te clamam, por quais clamamos agora, em nome de Jesus. Traz a tua cura total sobre essa enfermidade, o câncer, o rins, o pulmão, o coração. Traz a tua cura. Em nome de Jesus, sobre a coluna, sobre as pernas, sobre a mente. Deus vai derramando teu favor. Abençoa a tua igreja. Aviva também meus irmãos, que eles se fortaleçam dia após dia, mais e mais na tua presença. Também peço pelos enlutados, pelos que estão de luto, que o Senhor os fortaleça, por tua misericórdia, por tua graça. Eu te agradeço, Senhor, exatamente pelas tuas bênçãos e por Jesus, o nosso amado Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário. Em nome dele eu te peço, amém. Querido, querida, muito bom estar com você e nós estaremos juntos numa próxima oportunidade e que você tenha uma semana abençoada ainda na presença do Senhor. Deixa aí seu comentário, seu like, compartilha aí o vídeo, né, para que possam mais pessoas ouvir e a gente poder também, e nós podemos também usarmos melhor, né, essas ferramentas aí do YouTube. Deus te abençoe, Pastor Aires aqui.